Hello, aqui é a Kate do blog Pretty Please. E hoje eu vim, que bom, mais uma resenha de filmes de terror. Adoro, eu tava esperando, gente, muito tempo mesmo por esse filme. Eu ia ver lá nos Estados Unidos quando tava viajando, mas aí eu decidi ver aqui mesmo, já que ia estrear aqui. Vamos à resenha então. A história. Pois bem, a Greta é uma jovem americana que aceita um trabalho de babá na Inglaterra por uma grana alta. Quando ela chega lá, a primeira vez dela no país, quando ela chega lá, é esse casal de idosos que tem esse filho e eles vão tirar umas férias. Ela chega para conhecer o menino e quando eles vão apresentar o menino a ela, ele é um boneco. A princípio ela acha que é brincadeira, ela ri na cara deles e tudo. Ela ri sem querer, né? Porque ela achava que era brincadeira. E aí ela descobre que eles realmente tratam o boneco como se fosse o filho deles. Depois ela descobre o que aconteceu de verdade com o filho deles, mas a princípio ela tem que cuidar daquele boneco mesmo, como se fosse o filho deles, enquanto eles estão de férias. E seria uns 3 meses que eles iam ficar de férias. Eles nunca conseguem ninguém para ficar cuidando do Brahms e ela é a babá escolhida para cuidar dele. O menino escolhe ela, assim por dizer. Eu vou tentar não dar spoiler, eu acho que eu vou conseguir. Quem já viu o filme vai entender de tudo que eu tô falando, então vai dar para não dar spoiler. Eu posso começar mesmo dizendo que você é enganado exatamente o filme inteiro. O que eu imaginava que fosse o filme quando eu cheguei lá é assim, no começo quem já viu o filme vai entender o que eu tô falando, no começo é realmente aquilo tudo que eu pensava, mas depois tem uma reviravolta total e o filme é totalmente diferente. Ele parece mesmo clichê, aquele filme do bonequinho mal assombrado, não sei o que, parece, a história realmente parece clichê, mas ela não é. Quando você começa a ver o filme depois, quando você descobre o que você tem que descobrir, você vê que a história realmente foge um pouquinho dos padrões. E exatamente essa reviravolta, mais pro final do filme, que dividiu totalmente a opinião das pessoas que viram. Se eu já não gostava do título em português, Boneco do Mal, depois de ver o filme eu já vi... Não, vai dar spoiler. Depois de ver o filme, eu gostei menos ainda. Quando você vê, você vai entender do que eu tô falando. Bem, o que mais me fez gostar do filme foi o fato dele ter quebrado esse padrão, saído um pouco do clichê. Quando a gente pensa assim, clichê, filmes de exorcismo parecem todos iguais. Filmes de casa mal assombrada parecem todos iguais. Aí você vem e pensa, filmes de bonecos mal assombrados parecem todos iguais. Mas realmente esse foge ao padrão do boneco amaldiçoado, do boneco com um espírito nele. Foge mesmo. Porque eu não posso dizer o porquê, mas você sabe por quê. Você que já viu o filme sabe o porquê ele foge do padrão. Quando eu vi, antes de ver o filme, eu vi uma resenha em algum site, eu não me lembro qual, e eu vi que teria um final reviravolta, que é exatamente o tipo de final que eu gosto. Quando eu vi isso, eu fiquei imaginando 1000 possibilidades na minha cabeça. Como que a história poderia ser diferente daquilo que eu imagino? Mas definitivamente eu não consegui pensar nessa reviravolta que realmente aconteceu no filme. Isso não passou pela minha cabeça em momento algum, o que foi basicamente uma surpresa positiva pra mim. Porque, é como eu falei, eu gosto desses negócios de você tá achando, no filme de terror, você tá achando que é uma coisa e depois eles te dão outra, totalmente diferente, te engana, o filme te engana. Isso é legal. Porém, me dividiu um pouquinho. Eu gostei dessa parte de ter sido enganada durante o filme, de ser outra coisa, mas a outra realidade que o filme me mostrou, eu não sei se eu gostei tanto assim. E foi justamente essa outra realidade que dividiu as pessoas que assistiram o filme. Muitos amaram o filme, muitos odiaram pela mesma coisa, por esse final doido e completamente reviravolta. O filme não é aquele tipo jump scare o tempo todo, realmente não é. São poucos os momentos de jump scare, ele apela mais pro lado do terror psicológico, que particularmente é a minha preferência. Bem, ele tem essa parte do terror psicológico até ele te mostrar a verdade. Quando você fica sabendo do que realmente está acontecendo ali, o subgênero do filme, digamos assim, ele muda completamente. Então você esquece essa parte de terror psicológico, que ela fica lá pro meio do começo até o meio do filme. Quando você descobre certas coisas e o subgênero muda esse negócio de terror psicológico, esquece o terror psicológico, vira um negócio totalmente diferente. Acho que é isso que fez muitas pessoas não gostarem, inclusive, né?
Agora vamos à personagem principal, a senhorita Greta. Ô menina doidinha, hein? Qualquer pessoa em sã consciência sairia daquela casa correndo depois que soubesse que o boneco tá vivo. Mas não, ela fica lá porque ela acha que é o destino... Isso não é um spoiler, né? Porque ela acha que é o destino fazendo com que ela fique lá cuidando do Brahms. É o destino, é o universo conspirando. E ela fica lá cuidando dele por causa daquele fato que aconteceu com ela lá nos Estados Unidos. Por isso que ela acha que é o destino e o universo que quer ela lá. É, Greta, é o universo que quer você aqui mesmo. Mas gente doida em filme de terror que não falta, né? Afinal, se a Greta não fosse doidinha e não ficasse lá, não tinha filme. Então, não dá pra culpar. Falando ainda da Greta, a história dela é contada aos poucos. Você não sabe tudo da Greta logo no começo do filme. Apresenta já a história da personagem, pum. Não, ela vai aos pouquinhos mesmo. Você vai sabendo tudo o que aconteceu com ela lá nos Estados Unidos para fazer com que ela fosse para a Inglaterra cuidar desse menino. Aos poucos você vai descobrindo isso. O que me leva a falar também que o suspense é criado em uma velocidade bem legal. Ele vai crescendo aos pouquinhos de forma gradativa e não é aquele negócio que você fica, meu Deus, quando vai acontecer alguma coisa, e também não é aquele negócio que te joga um monte de coisa, um monte de informação já no começo do filme. Ele vai sendo criado aos poucos e de uma forma bem legal. A gente tem alguns furos no roteiro, algumas coisas que ficam um pouco mal explicadas. Ficam mal explicadas naquela reviravolta do final. Quando o filme apresenta aquele segundo cenário para você, surgem algumas dúvidas, porque esse segundo cenário é passado tão rápido, o segundo que eu disse, o suspense do filme é criado gradativamente. Mas esse segundo cenário é passado para você tão rápido que você fica com algumas dúvidas na cabeça mesmo. Aquele negócio, quando acontece aquele negócio que eu falei agora há pouco, que o subgênero do filme muda, fica muita coisa confusa na sua cabeça. Por mais divididos que os fãs de terror fiquem entre odiar e amar o filme, tem uma coisa que todo mundo não tem como concordar, que é a fotografia do filme, que é muito boa. Foi uma coisa que eu realmente reparei bem. A construção das cenas te faz passar um cenário sombrio de uma forma bem legal. Quanto à trilha sonora, eu não notei nada demais. Eu não considerei ruim, mesmo ele apresentando uma ideia diferente dos filmes de terror que tem saído recentemente, ele não chega perto dos clássicos. Para eu não recomendar um filme de terror, ele tem que ser muito ruim. Então, eu gostei de The Boy, porque eu não gosto do título em português. E eu realmente recomendo porque o cenário de filmes de terror recente não está legal, não tá nada bom. Então esse realmente ganhou um pequeno destaque. Para dar uma nota para esse filme foi difícil. A princípio eu tinha dado um 8, mas aí como eu não gostei tanto assim do final, apesar de ter gostado do fato de reviravolta, não sei o que, eu dei um 7,8. Assim por dizer, mais ou menos em torno disso, 7,8. Mas eu não consigo mesmo dar uma nota certa. Eu acho inclusive que eu vou parar com esse negócio de nota para os filmes, porque é muito difícil. Mas enfim, vai ficar isso, 7,8. Eu recomendo que você veja sim, mas não vá com as suas expectativas tanto lá em cima. Você vai ter umas surpresas, vamos ver se você vai considerar as surpresas legais ou não. Muita gente amou, muita gente odiou, mas isso vai do seu gosto. Mas é um filme legal sim, e fica aí recomendado. Só não tá na minha lista de favoritos, né, mas enfim. E é recomendado principalmente pra você que gosta de finais de reviravolta, terror psicológico, apesar de cortar um pouquinho de terror psicológico depois se transformar em outra coisa. Mas esse é pra você. Então é isso, se você já viu o filme, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tem uma nota maior, uma nota menor, me explica aqui que eu vou adorar saber. Eu tô adorando ler as resenhas de todo mundo em relação a The Boy. Eu adoro ler resenhas de terror. Se você faz resenhas de terror, deixa aqui embaixo também pra mim, tá? Não se esqueça de clicar em gostei nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Beijinhos e até a próxima.